Olá, eu me chamo Ezequiel de Matos, estou aqui com meu irmão Moisés de Matos. Que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a ordem do dia. Eu salvo todos vós, com a paz seja contigo e a paz esteja com todos, a mesma paz que saudou Jesus, os seus discípulos. Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, no livro de São João 12 e 23. Vamos ver aqui, que diz assim, E Jesus lhe respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amém. Então vimos aqui que há um tempo determinado para cada coisa. E aqui mostra que é chegada a hora que o Filho do Homem será glorificado. Então, neste momento, o Filho do Homem será glorificado. Vamos trazer aqui um assunto pouco conhecido pela população sobre a ordem do dia. Roma mudou a ordem certa do dia. E aqui nós vamos mostrar para você a ordem que Deus deu para nós seguir. Vamos ver lá em versículo de Daniel 7:25. Vamos ver com o nosso irmão Moisés. Ele vai comentar sobre este versículo. É interessante, irmão Ezequiel, que a gente vê que as pessoas vai passando o seu dia a dia, eles têm aquele conhecimento, né? Eles têm aquele conhecimento que vem dos seus pais, dos seus avós, e muitos deles não têm aquela preocupação de buscar nos livros, né? Buscar nos escritos antigos do que você está fazendo. Muitas pessoas estão aí falando das horas que ela se inicia de meia-noite e se encerra meia-noite, mas qual é a providência disso? De onde se iniciou tudo isso, né? Hoje a gente vai conhecer que ela iniciou no início, né, da Idade Média, lá de Roma, e que isso não foi dado por Deus, mas sim pelo homem. E a gente vai conhecer aqui que até mesmo antes de Roma trazer isso à lei, trazer essas horas à lei, que se inicia de meia-noite a meia-noite, já tinha sido dado como profecia lá no tempo de Daniel, né? Que esse versículo de Daniel 7:25, ele fala assim, Daniel 7:25, ele diz: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui falou de uns tempos aí, né? Que a lei seria mudada, os tempos seriam mudados, e a gente vai observar aqui nesse estudo que os tempos foram mudados. E para a gente conhecer, a gente precisa ir antes do que a gente vive hoje, né? Antes, como que as pessoas viviam antes da Idade Média, lá do tempo de Roma, né? E a gente vai estar aqui argumentando alguns textos sobre isso. Como a gente lê aquele versículo de Atos 2:15, o irmão Ezequiel pode ler para a gente, Atos 2:15, ele fala algo interessante que se a gente não tiver um conhecimento, a gente fica meio sem saber interpretar este versículo. Que ele fala de um tempo ali. Atos 2:15, que diz assim: este homem não está embriagado, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Pois é, mas Ezequiel, a gente vê aí que nesse versículo, falando lá do tempo dos discípulos, né? O tempo que eles receberam o derramamento do Espírito Santo, eles receberam o poder de Deus, falou na 3ª hora do dia, né? A gente vai citar aqui somente nas horas, né? Não vai se importar com as outras coisas, não vai argumentar as outras coisas, apenas nas horas.
ele falou da terceira hora do dia. Que horas é essa, né? Para o mundo de hoje, falar a terceira hora do dia vai achar que é 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde, ou 3 horas da madrugada, 3 horas da noite, que é o conhecido, né? Mas se a gente pegar o versículo de Gênesis 1:5, então a gente já vai começar a descartar algumas possibilidades, começar a conseguir identificar que horas são essas 3 horas. Será se é 3 horas da madrugada ou 3 horas do dia? Que horas é essa? A gente pode ler lá em Gênesis 1:5. A gente vai ver como é que Deus fez as horas, como é que Deus entende esse universo, como é que Deus deixou para nós, antes do homem mudar. Diz assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tardes e manhã do dia primeiro. Nós vemos aí esse versículo de que Deus fez a separação entre o dia e a noite, né? Entre as trevas e a luz. Então, quando o versículo lá de Atos, ele fala que era a terceira hora do dia. Então, será a terceira hora do dia, o versículo 5 de 1 Gênesis, fala que o dia ele chamou, a luz ele chamou dia, e as trevas se chamou noite. Então, nós já descartamos a hipótese de ser as 3 horas da noite, né? As 3 horas da madrugada é conhecido como nos dias de hoje, as 3 horas da madrugada. Já descartamos essa possibilidade. Só ficamos aí com 3 horas da tarde. Mas será se é realmente 3 horas da tarde? Ou que horas é essa, né? A gente vai conhecer. Vamos estudar mais um pouco. Pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou. E vamos buscar, vamos conhecer juntamente conosco e vamos descobrir que horas é essa do que a palavra de Deus tem nos ensinado. Vamos ler agora? Vamos ler no livro de Marcos 15, de Marcos, o capítulo 15, o 22 a 26. 22 a 26. O irmão Ezequiel pode estar lendo aí pra gente, livro de Marcos 15, que a gente vai conhecer que os nossos ensinamentos de hoje, a gente tem que observar todas as coisas para não ser enganado por qualquer ensinamento, né? Devemos buscar a palavra de Deus para a gente ter aqui um grande privilégio de servir a Deus com firmeza naquilo que nós fazemos. Atos 15, Marcos 15, 22 até o 26. Até o 26 diz assim: e levantou num lugar do Gólgota, que se traduziu por lugar de caveira, e deram-lhe a beber do vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançados sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. Nós vimos aqui interessante, irmã Ezequiel, que Jesus também foi crucificado à terceira hora do dia, a mesma hora de que os discípulos receberam o Espírito, o derramamento do Espírito Santo, né? À terceira hora do dia. E que terceira hora do dia é essa, né? A gente pode conhecer um pouco mais lendo a seguir. Eu vou ler aqui do 27 em diante, que a gente vai conseguir compreender. Vamos tirar todas as atenções de outras coisas, porque é um assunto bastante delicado para se entender, mas quando você entende, você tira um peso da sua mente. Vamos lá. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi
contaram. Os que ia passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros e si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e criamos, também os que com ele foram crucificados e insultavam. Olha só, o 33 que fala de outra hora. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Houve trevas da hora sexta até a hora nona. Jesus, se ele foi crucificado aqui, né? A terceira hora do dia. Digamos aí que pela contagem romana são as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E após as 3 horas da tarde, vem aí chegado a hora sexta e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Digamos aí que houve trevas até as 9 horas da noite. Isso pela contagem de Roma, né? Contagem de Roma. Mas vamos analisar uma coisa. E aqui diz que o povo se assustaram, né? O 34 diz: A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então o povo todo se assustaram com essa grande trevas. E digamos que se iniciou das 6 horas da tarde até a hora nona, houve trevas. Que escândalo, que preocupação o povo teria, que assusto seria, a melhor palavra seria, que assusto seria ter trevas durante de 6 horas até a 9 horas. Não teria susto nenhum, porque de 6 horas até 9 horas, na hora romana, já tem trevas mesmo, né? Já é hora de escuridão. Então não tem como as pessoas se assustar com essas trevas. Mas a contagem bíblicas, eu vou dizer para vocês, essa terceira hora do dia, quer dizer que já passou 3 horas do dia. O dia já tem 3 horas que se iniciou. O dia quer dizer a parte clara, assim como diz lá em Gênesis 5 que a gente leu. O dia quer dizer a parte clara. Então, houve 3 horas que o dia se iniciou. Então, 3 horas bíblicas que corresponde a 9 horas do calendário romano, das horas romanas. E a sexta hora, do qual houve trevas, até a 9ª hora, às 6 horas, quer dizer às 6 horas que o dia se iniciou. Então é a metade do dia, sendo que o dia são 12 horas e a noite mais 12 horas, então se forma 24 horas. Então, das 6 horas, que no caso meio-dia, até a hora nona, quer dizer, até as 9 horas, que corresponde a 3 horas da tarde. Então, houve trevas. Então, sim, há um certo sentido de todo o povo estar assustado, porque de meio-dia até 9 horas são 3 horas de trevas, 3 horas de escuridão, né, irmão Ezequiel? Todo mundo há de se assustar com uma grande calamidade como essa, né? Como a gente pode ver que a gente estando aqui, acabando de almoçar e dali escurece tudo de uma vez. Todos nós há de se assustar, né? É verdade. Porque se eles tivesse acontecido a escuridão das 6 horas da tarde, como diz Romas, até as 9 horas da noite, então seria naturalmente. Todos ficariam ali
está acontecendo normalmente. Mas como foi da sexta hora, que foi ao meio-dia, até a nona hora, que é às 9 horas, então realmente deu para todo o povo se assustar daquela escuridão, né, que aconteceu naqueles dias. E para a gente entender um pouco mais, às vezes você pode não ter compreendido sobre estas horas aqui, porque realmente é um assunto delicado, mas se aprofunda um pouco mais, estuda e vê o sentido da palavra, né? Vamos ler uma outra história que, falando também das horas, que corresponde também não à hora que Roma deu, mas à hora que Deus nos deu. Vamos ler a história de Mateus, irmãs, aqui, ó, lá de Mateus, o capítulo 20, e o verso 1 em diante ali, que vai falar de um patrão de uma fazenda, né, que foi contratar uns empregados, lá de Mateus, o capítulo 20. Mas aqui pode ler. 20, versículo 1. Primeiro em diante. Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outro que estava ansioso na praça. Disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-te-ei o que for justo. E ele lhe foi. Saindo outra vez, perto da hora sexta, nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora o décima, encontrou outro que estava ansioso, e perguntou-lhe: por que estais ansioso? Todos os dias? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e receber o que foi justo. E aproximou-se a noite, diz o Senhor da vinha aos seus mordomos, chamou os trabalhadores, pagaram-lhe e pagar-lhe o jornal. Começou do derradeiro até o primeiro. E chegando os que tinham ido perto da hora o décima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, o primeiro, cuidaram que havia de receber mais do que o mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Recebendo, murmuraram contra o pai da família, dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondeu, dizendo, disse um deles: amigo, não te faço agravo, não te ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e tira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Então nós vimos aí, Ezequiel, uma grande história também desse servo, né? E antes de nós pegar essas horas aí, só para deixar claro, o que Jesus falou também em João 11:9, depois nós voltamos para esta história aí, que a gente vai interpretar essas horas do qual foi citadas aí. Jesus diz assim, ó, em João 11:9, respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então Jesus aqui afirmando que o dia são 12 horas. Então não tem como dizer que o dia tem mais de 12 horas, né? O dia são 12 horas. E outro versículo interessante é o de Levítico 23 e 32. Levítico
23 e 32, que diz assim, ó: sábado de descanso solene vos será. Então afligirei a vossa alma ao 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrarei os vossos sábados. Aqui ele está falando do dia da expiação. Não quero aqui me referir a outros assuntos. Mas aqui ele está falando do dia que ele se inicia de uma tarde até a outra tarde. Eu vejo muitas pessoas se perguntando o dia do sábado aí, né? Por que ele não se inicia somente na parte clara? Aqui não quero abordar o assunto do sábado, mas eu quero me referir às horas. Que as horas, a palavra de Deus fala que nesse dia do sábado ele se iniciou de uma tarde até a outra tarde. Então, para se completar o sábado, precisa de uma noite e de um dia. Para se completar o primeiro dia da semana, precisa da noite e do dia. E assim sucessivamente. Cada dia completado é uma noite, uma parte escura e uma parte clara. Interessante lá de Gênesis, lá que diz que Deus formou tardes e manhã. Lá não diz que ele formou manhãs e tarde. Manhãs e tarde. Ele falou tardes e manhã, quer dizer, ele formou noite e dia, né? Noite e dia. Então, para formar um dia, inicia-se do pôr do sol, parte escura, contando do pôr do sol, é a primeira hora de um novo dia. Então, da primeira hora de um novo dia até amanhecer o dia, se deu-se 12 horas. Das primeiras horas do dia, contando primeiras horas, até o outro pôr do sol, se conta-se a outras 12 horas. Então, 12 horas de parte escura e 12 horas de parte clara. Então, se forma-se um dia de 24 horas. Então, aqui do Levítico 23 e 32, ele diz assim: e guardarei os meus sábados de uma tarde a outra tarde. Quer dizer, para formar um novo dia, eu preciso sim de uma noite e um dia, e uma parte escura e uma parte clara. Então se forma-se um dia. Então como que eu vou contar um novo dia da metade de uma noite? Não tem condição de isso ter funcionado. Eu vou contar aqui de meia-noite até a outra meia-noite. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Isso foi criado pelos imperadores romanos para nos confundir, para nós desviar do caminho de Deus. Porque se eu contar de uma meia-noite a outra meia-noite, qual era o sentido deles colocar isso? Era para nós transmitir a lei de Deus. Como que vai transmitir a lei de Deus? Fazendo esse tipo de contagem. Hoje, vamos supor que hoje fosse sexta-feira, o sexto dia da semana, e eu fosse contar a contagem da entrada do sábado meia-noite. Então ia estar transmitindo 6 horas do sábado. 6 horas do sábado seria transgredido. E quando eu fosse chegar no primeiro dia da semana, eu só ia encerrar o meu sábado no primeiro dia da semana, meia-noite. Então ia estar transgredindo 6 horas do sábado e repousando 6 horas do domingo. Então, tudo que eles querem é que nós transgride o sábado e repousa no domingo. Então, fazendo isso, Deus reprovaria a nossa guarda do dia de sábado. Então, isso não seria válido para Deus. Então, muitos cristãos hoje estão se baseando por este horário
e estão seguindo os mesmos caminhos de Roma. Isso não vai dar certo. Então, para nós seguir corretamente a lei de Deus, nós devemos observar com seriedade as horas do dia, as ordens do dia. Não é verdade, Moisés? É isso mesmo. E falando também acerca disso, que eu vi alguns comentários em alguns vídeos, que eles perguntam por que os adventistas ele guarda a parte escura e a parte clara. Por que não guarda somente a parte clara? Por que não guarda somente a parte clara, né? Que a Bíblia lá fala que devemos guardar o dia, né? O dia do sábado. Mas só que quando ela se refere ao dia do sábado, ela está incluindo a parte clara e a parte escura. Porque Deus não fez o primeiro dia, nem o sétimo dia, apenas o dia claro. Ele fez o primeiro até o sétimo dia, a parte escura e a parte clara. Então é preciso guardar a parte escura e a parte clara do dia, porque senão você poderia até colocar um outro nome para a parte escura, né? Se o sábado fosse apenas na parte clara, né? O dia do sábado e a noite do sábado, né? Então deve ser guardado também, né? Então vamos lá Então, irmãs, aqui, trazendo aqui também para essa parábola das vinhas, né, dos trabalhadores aqui, a gente vai ver também algumas horas aqui, né? A gente vê aqui nessa leitura do qual você leu, falando de algumas horas que o seu senhor, o dono da vinha, ele saiu. Vamos ler novamente. Porque o reino do céu é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada, quer dizer, na parte escura já, né? A madrugada, para salariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então aqui ele ajustou com alguns trabalhadores. Na parte escura ainda, aqui vamos dizer que diz que a quarta vigília é da meia-noite até ao quase o pôr do sol, antes de terminar a parte escura. 5%. E diz, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então, quando aqui falou da terceira hora do dia, nós não vamos aqui analisar as 3 horas da tarde, sendo que ele tinha começado ali de andar atrás dos seus trabalhadores. Então, é apenas terceira hora do dia, pelos outros textos que a gente leu, pela de Jesus, então é às 9 horas, tá? Fique ciente disso, é às 9 horas do dia. Interessante aí, né, Moisés, que ele saiu na parte escura, vamos supor que ele saiu 5 horas da manhã, atrás de trabalhadores. E quando ele encontrou lá na terceira hora do dia, já é na parte da manhã, né? Ele não foi na parte da tarde. Aqui foi na parte da manhã, a terceira hora do dia. E ficou bem claro aí. Ficou bem claro. E depois você pode pregar e ler corretamente, você vai analisar a cada hora. Eu já vou pular mais para frente aqui, que o nosso tempo já está meio esgotado, mas eu vou pular para o versículo 9, que diz: vindo da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem ao primeiro, pensaram que ele receberia mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Então, 1/10 hora, quer dizer, a 11ª hora, 11 horas, não seria 11 horas do dia, né? Não seria 11 horas do dia, mas 5 horas da tarde, já findando o dia. Por que estava findando o dia? Vamos ler aqui no 12, você vai compreender por que 1/10 hora aqui na Bíblia é findando o dia. Dizendo, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaram-te a nós,
que suportamos a fadiga, o calor do dia. Então nós vemos aí que eles trabalharam apenas 1 hora e o patrão estava acertando com eles no final do dia. Então, se dizemos no pôr do sol, que às 6 horas da hora romana, às 12 horas hora bíblica, que o patrão estava acertando. E se eles estavam recebendo, e os que foram contratados 10ª hora, quer dizer, às 11 horas do horário bíblico e 5 horas do horário romano, trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo tanto, certo? Dá para compreender, basta pesquisar direitinho. Para nós finalizar, você vai ler em Tiago 2:10, que fica na sua mente, que diz: aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, será culpado de todos. Não é mesmo, Ezequiel? Isso que fala lá? Isso é verdade. Então, se você transgredir apenas 1 hora do sábado, então você será culpado de todos os outros mandamentos. Não é verdade? E sem falar que a pessoa se torna mentiroso quando fica falando das horas erradas, né? Quando não tem um conhecimento das horas bíblicas, uma pessoa pergunta: que horas são essas? E você olha, é meio-dia, você diz, é 12 horas. Você está mentindo, e a palavra de Deus diz que nenhum mentiroso entrará no reino do céu. Vamos analisar. Então vamos encerrar aqui este vídeo. Espero ter passado da melhor forma para que você tenha compreendido as ordens do dia. Que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar trazendo mais assuntos sobre a profecia de Daniel 7:25, falando um pouco sobre a lei, né, que também foi mudada. Essa foi apenas o tempo. Temos a lei também, viu? Acompanha e você o verá. Deus abençoe. Que a paz esteja contigo.